Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje chegamos ao 5º episódio da nossa minissérie Modelagens Disney, onde em cada episódio a gente vai modelar um personagem da Disney diferente pra gente aprender e trabalhar diversas técnicas diferentes de modelagem. Então, modelagem de personagens humanos, homens, mulheres, mais velhos, mais novos, bonecos, bichinhos, animais, tudo do universo Disney pra gente poder usar como desculpa para aplicar técnicas diferentes nas modelagens em pasta americana. Se você não viu o vídeo 1, 2, 3 e 4, não tem problema, vou deixar aqui o link dos 4 na descrição do vídeo, junto com o link do grupo do Telegram. Então você pode acessar todos os vídeos, assistir, ver quais são os temas, estão escritos aqui embaixo, e entrar no nosso grupo do Telegram para ter acesso a todos os conteúdos que a gente disponibiliza por lá, é de graça. Então, vamos agora para o vídeo sem mais enrolação. Espero que você goste e aprenda com ele. E para a gente começar a nossa modelagem, vamos partir, é claro, de uma bola, uma esfera de pasta americana já atingida na cor da pele do personagem. Para a gente fazer o Miguel do filme Viva, a Vida é uma Festa, a gente vai utilizar uma massa com uma tonalidade amarronzada. Para fazer essa cor, a gente utilizou corante marrom, um pouquinho de laranja e um pouquinho de amarelo, sempre dosando aos poucos para chegar na tonalidade que a gente quer. Fez uma esfera, a gente vai apertar, amassar a superfície e começar a fazer a cavidade dos olhos com os dedos. Então a gente vai pressionando essa pasta na região que a gente delimitar, determinar ali que vai ser a cavidade dos olhos, né? A gente parte desse ponto sempre numa modelagem de rosto e a gente vai trazendo essa cavidade para as laterais, apertando os lados, o que já vai dar ali o formato da cabeça um pouco mais bem estruturada, né? Então a gente vai ver as têmporas, a gente vai começar a ver surgir as bochechas ali na parte de baixo e a partir daí a gente já pode começar a apertar a testa, a parte de cima da cabeça, que vai fazer com que a gente consiga ter ali uma descida um pouco mais suave com um calombo não tão alto assim. Então vai apertando, a gente vai alongando ali, puxando para trás essa parte da testa, aumentando a cabeça, e a partir desses primeiros passos a nossa modelagem começa aos poucos a tomar forma. Como sempre, o comecinho da modelagem sempre parece um pouco esquisito, parece que não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, mas aos poucos ela vai saindo. Aqui com uma esteca, eu tô com a ajuda dessa estequinha, eu tô só demarcando mais ainda a cavidade dos olhos, e aqui nessa região aqui vai ficar o nariz, logo abaixo a boca. Tá? Então eu já vou apertar aqui, deixar essa região um pouco mais abaixada propositalmente, porque a partir desse espacinho a gente vai fazer a boca do nosso personagem. Com um pedacinho de pasta da mesma cor da cabeça, a gente vai fazer o nariz. A gente faz uma bolinha, dá uma esticadinha, vai ficar um feijãozinho ali, e a gente já vai posicionar e grudar essa peça ali na cabeça, tá? Então posicionei no local exato que eu quero, a gente pressiona essa parte de cima para deixá-la mais achatada, para logo em seguida a gente fazer a incorporação com aquela estequinha com ponta de borracha. Se você acompanha os vídeos de modelagem, você já está ligado no que eu estou falando. Então apertamos ali a parte de cima do nariz, com essa estequinha a gente vai puxando e rodando para que uma pasta incorpore na outra e dê aquela impressão de que isso é uma peça só, sem divisa, sem emenda. Então a gente faz isso na parte de cima, nas laterais, e aí a gente vai dando forma para o nariz e para essa junção aqui entre o nariz e a testa da maneira mais correta possível, de acordo com a referência, claro, sempre olhando a referência original do desenho. Com essa mesma esteca a gente já vai aproveitar e fazer a cavidade das narinas. Então sempre de baixo para cima eu vou entrando e arredondando aquele espaço para alargar e deixar do formato que eu quero, tá? Cada nariz de cada personagem é diferente, é maior, é menor, tem uma cavidade maior, uma cavidade menor, é mais largo, mais fino. Então isso você tem que fazer de acordo com o desenho, com o personagem que você está fazendo, tá? Então esse nariz, por exemplo, ele é mais largo, mais achatado e tem uma cavidade na narina um pouquinho mais larga, por exemplo, do que a gente fez na Princesa Elsa, no primeiro episódio da nossa minissérie. Então sempre é bem personalizado, né? Agora a gente fez duas marcações aqui nas laterais
do nariz, puxando para baixo, e a gente vai achatar essa região logo abaixo do nariz, tá? Porque a partir daí já vai sair o lábio superior e a gente vai aplicar depois o lábio inferior, depois que a gente fizer tudo que tem dentro da boca. Como ele vai estar com a boca aberta, sorrindo, vai aparecer dente, vai aparecer fundo, então vai ser um pouquinho diferente de uma boquinha fechada. Então a gente achata essa região logo abaixo do nariz e depois volta rolando e subindo essa pasta para já formar a linha aí do lábio superior, tá? E aí os cantinhos ali da boca próxima à bochecha a gente também já marca, já aperta para já ficar mais bem definido. E aí essa região logo abaixo do lábio superior a gente também vai alisar, vai abaixar para ficar mais fundo e a gente conseguir aplicar ali o fundo da boca, os dentes, sem que eles fiquem mais altos do que os lábios, né? O que não faria sentido. Então pressiona a parte a pele ali abaixo do nariz, depois rola essa pasta para cima, formando o lábio superior e deixa essa parte de baixo do lábio bem mais funda, uma cavidade bem mais funda, para que a gente possa aplicar em seguida aqui na modelagem as próximas etapas da boca, sem que elas fiquem para fora da boca e fique esquisito. Com um pedacinho de pasta preta, ali que eu abri uma cobrinha, a gente vai pressionar ela, grudar ela logo abaixo do lábio superior que a gente já fez. Então, posiciona essa pasta ali e aí com uma esteca eu vou literalmente esmagando essa pasta para deixá-la bem fininha, sem relevo nenhum e preenchendo essa região onde vai ser a abertura da boca, tá? É importante ela preencher bem o espaço para não ficar nenhuma parte marrom aparecendo dentro da boca, tá? Não é para ser imenso, mas a gente já vai meio que calculando aí a olho o espaço onde vai ficar o dente, onde vai aparecer o pretinho e depois contorno que vai ser feito aplicado do lábio inferior. Então a gente fez isso, em seguida a gente vai aplicar uma pasta branca para fazer os dentes do personagem que vão estar aparecendo no sorriso. Então vou fazer também uma cobrinha de pasta mais gordinha. A gente vai posicionar isso ali na parte preta. Vou passar um pouquinho de água ou gel de brilho ou cola de CMC e aí a gente já vai começar a dar o formato nesses dentes aqui, já colocado, já colado ali na parte de baixo do lábio superior, tá? Então pressiono ali com uma esteca, pressiono a parte superior da frente ali para deixar reto, né? Como é um dente, ele não pode ser uma cobrinha arredondada, ele tem que ser quadrado. E aí aos poucos a gente vai dando o formato que a gente quer. Vou afinar e pressionar os cantos, porque para dar aquela impressão do dente ir lá para trás, no fundo da boca. Vou sempre tentar deixar o mais retinho possível, menos arredondado possível. E aí faço cortes superficiais para fazer a marcação dos dentes. Então corte no meio para a divisão dos dentes da frente, depois 2 na lateral para a divisão dos dentes da frente com a lateral, até sumir ali o espaço que a gente tem para esse corte, tá? Vou utilizar essa esteca mesmo para fazer os cortes, porque ela já tem um lado com uma aresta bem fininha. E aí, os dentes estão prontos, tá? Basicamente é isso. É uma parte muito fácil da modelagem de fazer, mas que tem que ser feito bem feita para dar o acabamento e o efeito que a gente quer. Agora a gente vai fazer o lábio inferior da boca, então eu vou pegar uma pasta da mesma cor aí da cabeça que a gente está utilizando. Vamos abrir uma cobrinha. É importante que essa cobrinha pegue de uma ponta a outra da boca, fazendo a curvatura que a gente quer. E outra coisa importante é que ela seja mais fina nas pontas e mais gordinha no meio, tá? E aí a gente vai passar um pouquinho de cola, gel de brilho ou água ali ao redor do contorno ali preto. E a gente vai aplicar essa peça e aí com a ajuda da esteca a gente vai posicionar do jeito que a gente quer. Importante, a gente não vai só colocar este lábio aqui, tá? Percebe que inclusive ele é bem grosso. A ideia aqui é que esse lábio faça a função de lábio inferior, mas também incorporar esse lábio no queixo
para que primeiro ele fique mais fininho e segundo, dê o acabamento legal, sem parecer que é uma peça colada na outra, sim, que é uma peça só. Mesma coisa do nariz. Então, com essa esteca de ponta de borracha arredondada, a gente vai puxando, arrastando e rodando a pasta para baixo em direção ao queixo, para que ela fique incorporada ao restante da cabeça, dê um acabamento legal e dê a espessura que a gente quer para o lábio inferior. Terminado o lábio inferior, agora a gente vai fazer os olhos. Então, para isso, peguei um pedacinho de pasta branca e aquele mesmo esquema de sempre, tá? Se você está acompanhando a minissérie, aqui o olho não tem muito segredo. Dei até uma levantadinha na bochecha agora, para levar aí a posição, a expressão facial do personagem da maneira como eu quero. Mas voltando para os olhos, pasta branca, vou fazer 2 bolinhas de tamanho parecido, lembrando que ela não pode ser muito grande, tem que ser o tamanho ideal para que a hora que a gente aplique e pressione no rosto, ela vai abrir, vai alargar e vai ficar do tamanho que a gente quer, tá? Passar um pouquinho de água ali com as costas de uma esteca, eu só marquei mais ou menos o local exato onde eu vou colocar as bolinhas do olho, e aí a gente coloca a bolinha do olho e vai pressionando para que ela vá espalhando e ficando mais retinha, sem relevo, tá? O mais importante é que tenha o mínimo de relevo possível, para não parecer, a hora que você olha a modelagem de lado, que tem muitas camadas, tá? Então, colocou, pressionou, ela alargou. Agora, com uma estequinha, a gente vai deixar a parte de baixo dessa bolinha branca mais retinha. Então, com cuidado para você não machucar a pasta do rosto, a gente vai deixar mais retinho a parte de baixo do olho. Então faz isso nos 2 olhos e é importante que ele fique mais alongado assim para dar o formato. Como que eu sei isso? Olhando a referência. Então eu sempre vou trabalhar utilizando e olhando a referência original daquilo que eu estou modelando. Se é uma criação da sua cabeça, você faz como você quiser. Mas como é um personagem que já existe, a gente olha a referência para ver e se aproximar ao máximo de como é a referência original. Para as partes de dentro do olho, então uma pasta marrom aqui um pouquinho mais escura que a pele. Já faço as 2 bolinhas também, aqui são bolinhas menores, e vou posicionar no local que eu quero de acordo com aonde o personagem vai estar olhando e tal. Aqui, para variar, estou olhando uma referência e vou copiar exatamente o local exato onde os olhos deles estão apontados. Mas você pode escolher onde você quer, para onde você quiser que ele esteja olhando. O importante é que os 2 olhos estejam sempre olhando para a mesma posição para fazer sentido, tá? Então, mesma coisa, faço as bolinhas, pressiono sobre a parte branca. Com o dedo eu vou achatando essa pasta para que ela fique com o mínimo de relevo possível. E aí em seguida a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a pasta preta, fazendo a pupilazinha lá do centro do olho. Então são bolinhas menores ainda. A gente vai pressionar ali no centro da bolinha marrom, onde eu já passei um pouquinho de água, e finalizar essa parte antes da gente começar a fazer o contorno dos olhos, a pálpebra e tudo mais.
Com uma pasta da mesma tonalidade da cabeça, da pele dele, a gente vai fazer uma cobrinha, tá? Mais gordinha assim, não é tão fina quanto aqueles contornos de olho. E a gente vai aplicar isso sobre os olhos dele ali, tá? Como se fosse fazer uma pálpebra. A ideia é amenizar um pouco a expressão dele e trazer um pouco mais de leveza para o olhar, mesmo ele estando com um rosto assim animado, expressivo, mas para que ele não fique com um olhar tão agressivo assim. Então a gente vai fazer essa camadinha como se fosse uma pálpebra mesmo, aplica ali ao redor do olho, incorpora com a esteca igualzinho a gente fez com o nariz, igualzinho a gente fez com o lábio inferior. A gente vai fazer isso nos dois olhos, tá? Só na parte de cima. E aí, em seguida, a gente vai fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer, que é uma cobrinha bem fininha mesmo para contornar o olho. Como esse personagem tem cílios bem pretos e marcantes, a gente vai fazer uma cobrinha bem fininha em preto para aplicar na parte superior do olho. A gente vai fazer isso nos dois olhos. E aí, acabou, pasta no olho, tá? Depois a gente vai fazer só o brilhinho no olho. E aí, o que vai ter depois de acréscimo em acabamento nos olhos, a gente vai fazer na parte da pintura, que é a última parte do vídeo. Então, faz a pálpebra nos dois olhos, a gente vai aplicar as cobrinhas pretas bem fininhas, só para dar um destaque ali dos cílios nos dois olhos. Então, a gente vai partir para as sobrancelhas. Para a sobrancelha também pasta americana preta, tá? E aí a gente vai abrir duas tirinhas, tá? Mesmo esquema de sempre. Aqui é importante que sejam pastas pretas, porque ele tem cabelo, sobrancelha e cílios bem pretinhos. E a gente vai abrir as duas tirinhas. Um lado é mais fininho, o outro lado é mais gordinho. E a gente vai aplicar isso sobre os olhos, tá? Qual posição? As sobrancelhas são responsáveis por ajudar muito a dar expressão. Então você vai posicionar da maneira como você preferir, de acordo com a expressão que você queira que o personagem esteja, tá? Aqui vai ter uma sobrancelha mais levantada, em arco assim, com uma expressão de felicidade, e uma com uma sobrancelha um pouco mais abaixadinho, que vai dar um tom de personalidade na expressão dele, vai mostrar que ele tá ali com aquela cara meio de espertinho, animado, empolgado. Então essa que a gente vai aplicar agora é a mais comum, né? Um formato mais comumzinho. E a outra vai ter um formato um pouquinho diferente. Não tem regra para posição de sobrancelha, de grossura. Tudo depende de qual personagem que você está fazendo, como você quer que seja a expressão dele. É uma parte bem legal de a gente colocar, porque a gente consegue ver nitidamente a diferença na expressão antes e depois de colocar a sobrancelha. Em seguida vamos modelar a orelha, que não tem segredo também, tá? Técnica que eu sempre uso para modelar a orelha de personagem, que facilita a nossa vida e dá um acabamento legal. Faz uma bolinha, deixa ela mais compridinha, assim como um feijãozinho, deixa um dos lados mais achatados, outro mais gordinho. A gente aplica isso na lateral da cabeça, incorporando com a estequinha, cola com um pouquinho de água, e aí com um bolhadorzinho, com as costas de um pincel, a gente vai fazendo com movimentos arredondados a cavidade dentro da orelha, deixando ali aquele calombinho no meio para dar aquela estética, né, da orelha. E aí tá pronto, tá? Aqui eu tô colocando a orelha de um lado, a gente vai fazer no outro também. A orelha aparece um pouco aqui porque o cabelo do personagem é curto. Quando você vê que nas referências a orelha do personagem não aparece, você não precisa nem fazer, tá? Se você não quiser, porque se não vai aparecer, não tem por que fazer. Quando aparece, é legal a gente colocar, dar um acabamento, dá mais personalidade também para o personagem que você está fazendo. E essa técnica que a gente faz aqui nessa minissérie para fazer as orelhas é super fácil de fazer.
Finalizadas as orelhas, a gente já praticamente acabou a parte da modelagem do rosto, tá? O que que falta? Uma pinta que ele tem na parte de cima da boca, o brilho no olho, o cabelo e as pinturas de acabamento. Só que agora a gente vai fazer uma coisa que teoricamente não estava prevista, e ao longo da modelagem você pode sim ir olhando, observando e modificando. Eu notei que o dente dele estava muito comprido, que podia ser um pouquinho mais curto, que ele não precisava aparecer tanto assim, a boca dele podia estar cobrindo uma parte. Então o que eu resolvi fazer? Com um estilete, cortar um pouquinho dos dentes, aí com a stack eu vou acertar a posição para que eles não fiquem todos na mesma altura, inclusive, e foi um acerto aí no meio do caminho para a gente deixar a modelagem um pouco mais fiel ao que poderia ser. Tá? Eu achei que o dente dele estava muito comprido, de acordo com a referência, e a gente fez essa modificação aí no meio. E aí eu resolvi mostrar para vocês, porque essas coisas podem acontecer ao longo da modelagem, você pode olhar e falar, podia mudar isso aqui. E aí você vai lá e muda, tá? Agora já coloquei o nosso rostinho aqui sobre um tabuleiro para a gente poder trabalhar com a tábua livre, porque agora a gente vai fazer o cabelo, tá? Então com uma pasta preta eu vou fazer várias gotinhas, tá? Umas maiores, umas menores, várias gotas de pasta para a gente poder fazer as mechas de cabelo dele. Então depois que você faz várias gotas dessa, o que que você vai fazer? Esmagar, achatar todas elas com a mão mesmo, com os dedos, para que elas fiquem mais planas. E em seguida a gente vai dar uma textura antes de aplicar na cabeça. Como que a gente vai dar essa textura? Com uma estequinha que tem um formato de concha, e a gente vai arrastando, puxando, marcando essas mechas de cabelo que a gente achatou com essa esteca para dar essa impressão de fios, né, como se fosse um aglomerado de fios de cabelo. Então é uma parte muito simples de ser feita, mas você tem que fazer bem bonitinho, bem direitinho para dar um acabamento legal, tá? Toda vez que você for passar essa estequinha sobre o cabelo, passa ela sempre no mesmo sentido, sem atropelar uma em cima da outra, senão vai parecer que está cortando, né? Os fios vão estar quebrados e não é isso que a gente quer. Então é muito simples, não tem muito cuidado assim com os formatos, porque você depois pode ir modelando isso na própria cabeça do personagem, tá? Então passa um pouquinho de água, gel de brilho ou cola de CMC na cabeça e a gente vai aplicando essas peças de acordo com a posição que você quer que o cabelo esteja. Tá? Então apliquei uma primeira mecha aqui maior, e aí quando você aplica, você pode vir com uma outra esteca e continuar marcando ali os fios de cabelo e cortando algumas partes para dar mais verdade ali para aquilo, para não parecer que é um bloco único, né? Para parecer que tem pontinhas no cabelo, e aí você pode ir dando esse acabamento sobre a cabeça mesmo do personagem enquanto você aplica.
Finalizada a aplicação do cabelo, agora a gente vai fazer os últimos detalhes do rosto de pasta. Então, a pinta que ele tem ali sobre a boca e o brilho nos olhos. São 3 pontinhas de pasta, né? A pinta é pretinha, a gente vai posicionar ali com uma gotinha de água só para ela grudar. E o brilho nos olhos, aquele esquema que a gente já está acostumado, sempre apontados para a mesma direção, 2 bolinhas brancas no olho. E aí então a gente vai partir para a pintura e acabamento que a gente tem nessa modelagem. Pintura dessa modelagem, muito simples. A gente vai fazer uma leve pintura com o corante rosa em pó lipossolúvel da Lily Candy nas bochechas e no nariz e um pouquinho no lábio, tá? Corante em pó lipossolúvel da Lily Candy a seco, tá? Tira o excesso, ó, vou até passar aqui na minha mão para tirar o excesso e vou passar aqui um pouquinho nos lábios, um pouquinho nas bochechas e um pouquinho na ponta do nariz. É só isso que vai fazer de pintura? Não, tem mais um detalhe, tá? A gente vai fazer uma pintura com corante em gel preto nos olhos. Então eu vou passar uma leve, uma fina linha de corante na parte de baixo dos olhos e também umas pequenas gotinhas de corante preto, simulando uns cílios bem curtinho na parte de cima dos olhos, tá? São detalhes bem pequenininhos, mas que dão um acabamento legal para modelagem, tá? Então, essa foi a pintura com corante em pó a seco. Agora a gente vai vir com o corante em gel preto para fazer esses últimos detalhes que eu falei. E aí sim, a nossa modelagem vai ter sido finalizada. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu faço aqui no YouTube. A gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia, mas você pode me acompanhar também através dessas redes sociais que estão aqui embaixo na tela, onde eu posto mais conteúdos de confeitaria durante toda a semana. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar no grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram é onde eu posto mais dicas, técnicas, receitas e muito mais. As medidas dos preparos que eu faço aqui no YouTube, as medidas dos preparos que a gente faz nas lives lá do Instagram, novidades de cursos, vídeos, aulas, enfim, tudo mais é postado lá. Enquete para saber o que vocês querem ver aqui no YouTube, nas lives lá do Instagram. Muita coisa acontece por lá. Então, se você quer estar por dentro de tudo, é só clicar no link e entrar, é de graça. E você consegue baixar tudo que tem por lá e ainda por cima participar de tudo que acontece. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!